para que determinadas regiões tenham as suas diferentes e apropriadas vegetações. Os cactos, né, dão mais na terra seca. Já no terreno úmido ela estraga, né? Ela murcha. Já o girassol, ele não tem ação dele de girar conforme o sol se esteja. Se for no inverno, o girassol não vai fazer a missão dele de movimentar a sua flor. Já tem plantas que no verão elas brotam as suas folhas, eu diria a maioria no verão, brota as suas folhas, ficam viçosas, ficam belas. Já no outono há o florescimento, na primavera dá o florescimento, né? Se torna bonita. Já no outono, aquelas folhas secas começam a cair para ver uma renovação sempre do ciclo da vida. A cada estação, você entende? Então, todas as estações são belas, todas as estações são necessárias para o ciclo das vidas. Você entende que todas as pessoas, se fossem todas elas boazinhas, como é que você iria aprender a lidar com pessoas difíceis? Essas pessoas difíceis também servem para a nossa lição. Como é que eu posso conviver com uma pessoa difícil se eu não tiver sabedoria para lidar com ela? Para saber me calar na hora que eu gostaria de falar, para não revidar na hora que eu queria revidar, para eu não xingar ou não ter uma resposta de igual proporção e contrária, com até mais intensidade para temer as coisas ruins. Mas até as pessoas que são difíceis, as pessoas também difíceis são importantes no nosso crescimento, amadurecimento de entendimento da vida e também no nosso amadurecimento espiritual e pôr em prática o que justamente Deus quer. Ama a todos. Não é fácil amar a todos, é? Não é. Mas você tem que exercitar tudo que Deus quer, pôr em prática de fato o que não é normal para o ser humano. Porque nós sermos seres humanos, nós queremos fazer as coisas com os nossos próprios achismos, como a gente deseja, como a gente quer retruncar, como a gente deseja fazer. Mas se você se propôs a ter uma vida com Cristo, você não pode, não deve, pelo menos, agir pelo sua vontade, pelo seu entendimento, mas sim você está sempre se espelhando e trazendo à tona no seu pensamento o que Deus quer que eu haja, como Deus quer que eu haja, de que forma. E assim você seguir. Veja que o exemplo maior foi Jesus. Ele lidava sempre com pessoas ruins, sempre com pessoas adversas, sempre com pessoas perseguidoras. E Jesus se calava. Ele ainda hoje, espiritualmente, o Espírito Santo lida todo dia com pessoas difíceis. Mas o próprio Deus diz que é longânimo, quer dizer, tem uma paciência extremada de se retrair diante de tantas coisas que a humanidade está fazendo, para ver se chega a um ponto
da percepção da docilidade do nosso Deus, e a pessoa se constranger e dizer, poxa, eu fazendo tantas coisas erradas, eu não estou agradando a meu Deus. Eu costumo dizer, eu tive uma oportunidade inteira de conviver com a vida de meu pai. E eu tinha dificuldade nesse relacionamento, nessa proximidade com o meu pai. Por erros dele e, sobretudo, por erros meus. E hoje eu já não o tenho. Ele não está mais nesse plano secular. E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, meu Deus do céu, como eu tive uma oportunidade de uma vida inteira para ter uma convivência harmoniosa, de paz, de entendimento, de filiação respeitosa, honradeira para o pai. E eu, pelas meus intempéries, pelas minhas faltas de sabedoria, tantas vezes distanciei. Só no final da existência dele comecei a entender a honraria que ele merecia. Então, assim, nas nossas vidas, todos nós vamos errando com A, com B, com pessoas, sejam próximas, sejam distantes. Mas será que é preciso que passe uma vida inteira daquela pessoa para você ver que você não deveria ter distanciamento, pelo contrário, deveria ter proximidade para você saber crescer como pessoa e, sobretudo, crescer com vida espiritual em Cristo. Meus amados, essa palavra foi forte, não foi? É assim, Deus, nosso Deus, nos usa a todo instante para que nós aprendamos, porque isso é um banho derramado, o Espírito Santo, nos ensinando como nós nos portarmos em nossas vidas, com as pessoas, e aprendermos a termos sabedoria. E como às vezes a gente está distante dessa sabedoria. Às vezes passamos tanto tempo e somos como mulas velhas, teimosas, sempre dando coices. Mas muitas vezes na maioria das vezes, a gente precisa ser domados pelo amor de Cristo, pela presença do Espírito Santo que nos constrange, que quer um novo direcionamento do seu proceder, da sua vida, passar a ser exemplo para as outras pessoas, corrigir a sua vida e, ao mesmo tempo, você está dando exemplo para tantos outros corrigirem, tantos outros que erram os mesmos erros que você galgou por tanto tempo. Mas que Deus nos dê a sabedoria, Deus derrame o seu poder, a sua maravilha nas nossas vidas, para que nós não percamos momentos de edificação espiritual. Amém? Meus amados, obrigado por vocês estarem aqui.